Pela última vez, pelo menos por um tempo, abra sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis 26, 1 diz assim: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Verso 12. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaac: vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Irmãos e irmãs, nas últimas 2 terças-feiras, eu ministrei sobre a história de Isaac, com a finalidade de refletir com você sobre maneiras de lidar com todo tipo de oposição, retaliação, confronto, os confrontos da vida, ou hostilidade que se levanta contra nós. Tentei usar o maior número de sinônimos aqui para abarcar tudo aquilo que a gente pode sofrer nesse sentido. E hoje a gente vai caminhar um pouco mais nessa reflexão, mas é claro, antes a gente precisa fazer uma revisão daquilo que aconteceu com o Isaac e daquilo que a gente já viu, porque de repente alguém perdeu aí as reflexões anteriores, então consegue pegar o fio da meada, tá? Então o que aconteceu com o Isaac? Primeiro, Isaac teve que se mudar da região onde ele vivia por conta de uma fome que se impôs naqueles dias. Então, eu digo que essa foi a primeira oposição que se levantou contra Isaac, contra a sua família, e fez com que Isaac tivesse que tomar uma primeira providência, né? Ele teve que sair de lá e abandonar o lugar onde ele estava por conta da fome. Depois que ele se mudou para Gerar, e lá ele enriqueceu, e a Bíblia diz que ele enriqueceu muito, Isaac enfrentou a inveja dos seus vizinhos. E movidos pela inveja, aquelas pessoas entupiram com terra os poços que abasteciam de água a família de Isaac. Então, a inveja foi a segunda hostilidade, o segundo problema que Isaac teve que enfrentar junto com a sua família na sua caminhada de vida, né, na sua história. E para finalizar essa trágica história, os filisteus expulsaram Isaac da região. E aí a gente acaba entendendo que Isaac sofreu perseguição dia após dia, até o dia em que ele chegou a Berseba, onde lá ele conseguiu se instalar, conseguiu recomeçar a sua vida. Então, hostilidade, perseguição, oposição, sofrimento foi o que Isaac viu numa grande parte da sua vida. E eu creio que essa história de Isaac também é a nossa de certo modo. Porque a gente, em algum momento da vida, de alguma maneira, sofre também várias oposições da vida. Por quê?
Porque a oposição é tudo aquilo que tenta nos fazer travar. É tudo aquilo que tenta nos impedir de prosseguir, de seguir adiante, de concluir os nossos planos, de concluir os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Enfim, é tudo aquilo que tenta nos impedir de ser feliz do modo como Deus planejou para a gente. E ninguém gosta de lidar com isso. Ninguém gosta de lidar com oposição, hostilidade, retaliação, puxada de tapete, assim por diante. É muito ruim passar por essa situação. É desconfortável, é desgastante, é estressante, é tudo de ruim, né? Tudo de ruim. É ruim ver pessoas se opondo, se levantando contra a gente. Às vezes até mesmo pessoas próximas a nós, se levantando para tentar puxar o nosso tapete. E é olhando para a vida de Isaac que a gente vai aprender a lidar com isso. Para mim, a história de Isaac é um grande exemplo do que fazer diante de situações como essa que pode acontecer na nossa vida também. Nas semanas anteriores, eu disse que se a gente quiser derrotar as tribulações, as dificuldades que se levantam contra nós, primeiro, a gente deve obrigatoriamente buscar a direção de Deus e permanecer nela. Está lembrado? Buscar a direção de Deus e permanecer naquilo que Deus falou com a gente. Significa receber a orientação do Espírito Santo e ser obediente até o fim. Ou seja, Deus falou, vá daqui até lá, eu vou daqui até lá. Faça isso por tanto tempo, eu faço isso por tanto tempo. É ser obediente até o fim. É levar à risca a direção do Senhor. Segundo, a gente não pode cometer os mesmos erros do nosso passado. Se a gente viu que uma estratégia do passado não deu certo, a gente não repete. Se a gente viu que na nossa família, os nossos pais fizeram errado, passaram essa herança para a gente renuncia a essa herança. Fala, não, eu vi que não deu certo dentro da minha casa, dentro da minha família, eu não vou fazer. Eu vou agir de forma diferente, porque eu já vi que não deu certo. Então, o que eu faço então para vencer os problemas, as lutas, as hostilidades, assim por diante? Eu não cometo os mesmos erros do passado. Terceiro, a gente precisa plantar, mesmo sabendo, mesmo não tendo previsão de que vamos colher. Ou seja, a gente precisa investir na nossa vida, mesmo sem ter certeza de que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque a vida está sempre em movimento. No tempo certo, Deus vai fazer com que os plantios brotem nas nossas vidas. Às vezes, a gente planta determinada semente do bem aqui, e a vida continua, a vida segue. Anos depois, você passa por uma determinada situação. Aquela semente que você plantou vai dar fruto na sua vida. E Deus vai fazer você lembrar que você está sendo abençoado muito tempo depois por uma semente que você plantou lá no seu passado. Lá no seu passado. Então, não deixa de plantar. Você quer vencer as hostilidades da sua vida? Plante coisa boa, plante semente do bem. Um termo que faz tempo que eu não uso. Plante sementes do bornal de Deus. Você sabe o que é um bornal, né? A gente costuma falar embornar, não é? Embornar. Não é assim ou eu estou errado? É aquela bolsinha de pano que geralmente se leva para a roça com alguma coisa, com a marmita, com alguma outra coisinha, não é assim? Nesse bornal, ou nesse embornar, tem semente boa ou semente ruim. A gente tem que aprender a escolher sempre a semente do bem para plantar. Quarto, não tenha receio
da sua prosperidade. Porque veja, gente, se você plantou uma semente aqui, ela não vai nascer? Se essa semente é do bem, ela não vai nascer? Ela vai trazer prosperidade para você, seja prosperidade material, seja prosperidade física, emocional, familiar. Quando eu quero lembrar você que quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. É a gente ser abençoado em todas as áreas da vida. Tá? Entenda bem o termo prosperidade do ponto de vista bíblico. Não é só dinheiro, não. É tudo que Deus pode abençoar na nossa vida. Você plantou, está colhendo? Não tenha receio dessa colheita. Desfrute dos frutos que Deus colocou nas suas mãos. Sabe por quê? Porque essa é uma forma de você honrar a Deus. Se foi Deus que te deu, se é fruto do teu trabalho, se é fruto de uma bênção específica que Deus colocou na tua mão, aquilo lá pode muito bem ser ponte de uma vitória na sua vida. Então utilize o que Deus colocou na tua mão. Seja financeiro, seja uma saúde de ferro que você tem, seja algo familiar. De repente você tem uma família bonita, bem fortalecida, o teu lar bem fortalecido. Imagina, gente, um lar bem fortalecido nos tempos que nós estamos vivendo. Isso aí é a arma que vence guerra, que vence oposição. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, use o que Deus está colocando nas tuas mãos. E aí eu quero finalizar a história de Isaac com mais 2 lições para a gente encerrar hoje. Eu quero que você vá comigo para o versículo 19. A gente não leu essa parte, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. A gente não leu, não. A gente foi até o 16. Vamos lá para o 19? Olha só, 19. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água, coisa boa. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra e aqui vamos ficar à vontade. Veja, irmãos. Primeiro, os filisteus entulharam os poços que Abraão, pai de Isaac, havia cavado. Olha só que maldade. Depois, eles arrumaram confusão por causa dos outros poços que Isaac cavou. Ele abriu um poço, os filisteus foram lá e criaram um problema. Ele partiu para outro lugar. Olha a sabedoria. Deu problema aqui? Eu vou para outro lugar, não vou ficar caçando confusão. Ele foi para outro lugar, abriu outro poço. Os filisteus causaram problema de novo. E aí Isaac, com muita sabedoria, foi para outro lugar, um terceiro lugar. E somente dessa vez, ele conseguiu paz. Que lição que a gente aprende aqui, irmãos? Que a gente não deve desistir nunca. Que a gente não deve desistir nunca. Não devemos desistir de lutar. Não entregue os pontos. A não ser que você receba uma direção específica de Deus. Que isso às vezes acontece. Às vezes Deus fala para você: olha, deixa quieto. Deixa quieto. Perde essa. Se eu não estiver enganado, se a minha memória não estiver falhando, Paulo fala para os coríntios isso. Gente, vocês não são capazes de deixar quieto uma demanda para ver paz dentro da igreja? Se Deus falar com você, deixa quieto, você deixa quieto. Mas se Deus não falar, meu irmão,
não recue. Talvez recue estrategicamente, apenas para tomar fôlego e distância para correr um pouco mais. Mas nunca desista da sua luta, da sua batalha, da sua busca, principalmente daquilo que Deus pôs no seu coração. Isaac estava ali à toa? Claro que não. Foi Deus que falou para ele, fica aqui, não vai para o Egito. Lá no Egito vai dar problema, fique aqui. Ele estava na direção de Deus. Por isso ele lutou até o fim. Houve um momento na vida de Isaac que ele teve de mudar os planos. Ao invés de bater de frente com os filisteus, ele teve de se mudar para outro lugar. Porque os filisteus chegaram e falaram, aqui não dá mais para você. Às vezes, irmãos, a estratégia que Deus quer para nós é exatamente essa. Mudar de planos, mudar de lugar, mudar de companhias. Porém, sem mudar de direção. Sem mudar de objetivos. O que Isaac queria na sua vida? Ele queria chegar num lugar onde Deus ia abençoá-lo e ali ele ia fazer uma grande nação. Não é? É a promessa de Abraão que passou para Isaac. Ponto. Esse era o objetivo. Onde ele estava, teve fome, ele foi para Gerar. Direção de Deus mandou ele ficar em Gerar. Só que chegou um momento em que Isaac teve que mudar de planos. Mas ele não perdeu o seu objetivo. Às vezes Deus está pedindo para nós exatamente isso. Não desista da sua luta. Não fuja da batalha. Mas mude a estratégia. Não perca o seu objetivo. Não perca a visão do foco. Mas mude a estratégia. Vamos parar para pensar um pouquinho na história do apóstolo Paulo, irmãos? Você acha que estava nos planos de Paulo ser preso? Veja, Paulo se converteu na estrada de Damasco. Lá ele ficou cego. Levaram ele para a casa de um discipulador. Esse discipulador colocou Paulo a par de tudo aquilo que Deus tinha para ele. As escamas dos olhos de Paulo caíram, ele voltou a enxergar. Durante alguns anos, Paulo foi preparado por Deus. Dali ele saiu para pregar o evangelho. Qual era o objetivo de Paulo? Pregar o evangelho. De perseguidor ele se tornou missionário. Você acha que estava nos planos dele ser preso? Você acha que estava nos planos de Paulo sofrer a perseguição que ele sofreu até o fim do seu ministério? É óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. Mas a cada golpe que a vida lhe dava, Paulo simplesmente recalculava a rota para chegar exatamente onde ele queria. Paulo, da cadeia, é bem provável que tenha produzido muito mais conteúdo do que fora. Tenha evangelizado muito mais do que fora da cadeia. Nós, irmãos, somos abençoados por Paulo até hoje. Romanos, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão, Tito.
1ª e 2ª Timóteo. Irmãos, tudo isso é de Paulo. Faltou alguma? Não vem falar Hebreus não, hein? Tudo isso é de Paulo, irmãos. Por que a gente tem essa riqueza nas nossas mãos? Porque diante de cada oposição, Paulo não desistia, recalculava a rota, mudava o plano sem mudar o objetivo. Até o dia em que Deus falou: Paulo, tá bom, vem para cá. Vem para cá, você fez a tua parte. Vem para cá, vem descansar. Aí o Império Romano fez o que queria. Sabe, irmão, irmã, cada situação de oposição, hostilidade que enfrentava, fazia Paulo buscar a Deus para uma estratégia nova, para driblar as situações. Tanto que ele não desistiu. Assim tem que ser com a gente. Assim tem que ser com a gente, irmãos. Assim foi com Isaac. Assim foi com Abraão antes de Isaac. Assim foi com Jacó, irmãos. Assim foi com José. Você lembra da sequência? Assim foi com Moisés. Assim foi com Josué, Caleb. Assim foram com os juízes depois deles. As circunstâncias ruins estão se opondo contra você. Eu sei que é triste, eu sei que é doloroso. Mas não permita que as circunstâncias façam você desistir. Desistir. Desistir de ser feliz. Desistir de tocar sua vida para frente. E principalmente desistir de alcançar os objetivos que Deus tem para você. Porque os objetivos que Deus tem para você está em primeiro lugar, o resto vem depois. Então, não desista. Assim como Isaac não desistiu. Assim como Paulo não desistiu. E para encerrar, quero ler com você o verso 25. É a última lição. Verso 25. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus. Ele armou as suas barracas naquele lugar. E ali os seus empregados cavaram outro poço. Depois de ser tremendamente abençoado por Deus, Isaac construiu um altar para adorar o Senhor. Veja, meu irmão, a gente não encontra aqui no relato bíblico nenhuma passagem mostrando Isaac ostentando a sua riqueza. A Bíblia mostra que ele foi rico, que ele ficou rico, mas a gente não vê em nenhum lugar na Bíblia dizendo que Isaac estava ostentando a sua riqueza. A riqueza não subiu à cabeça de Isaac. Ele não fez da riqueza o seu Deus. E é aqui que a gente tem a última lição que eu desejo compartilhar com você. Isaac não permitiu que a bênção recebida atrapalhasse a sua comunhão com Deus. O grande problema de muitas pessoas é que elas se encantam tanto com a bênção de Deus que acabam se esquecendo com o do Deus da bênção. Ficam tão vislumbrados, tão deslumbrados com a bênção de Deus que acabam se esquecendo do Deus que deu a bênção. Eu imagino que foi para não correr esse risco que Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaac em sacrifício. Isaac era filho de uma promessa dada por Deus a Abraão e Sara. Lembra? E por ser fruto de uma promessa,
Irmãos, Isaac virou o bibelô da família. Se você for ler a narrativa, você vai perceber. Se você for ler com essa visão, com esse prisma, você vai perceber que Isaac era o bibelô da família. Havia uma grande possibilidade de Abraão endeusar Isaac e se esquecer de Deus. Ele chutou para fora de casa Ismael e Agar. Não chutou? Então havia uma grande possibilidade de Abraão colocar Isaac num pedestal, como se Isaac fosse Deus. Por isso Deus testou a sua fé e testou a sua fidelidade. E entendendo que Deus era muito mais importante que Isaac, Abraão obedeceu a Deus, demonstrando que a bênção não era maior do que o abençoador no seu coração. Abraão pegou Isaac, pegou lenha, pegou uma faca, subiu para o monte, fez o altar, colocou o filho no altar. Ele estava realmente disposto a passar a faca no filho. Por quê? Porque Isaac não era o seu Deus. Isaac era apenas uma benção, mas não era o seu Deus. Provavelmente, irmãos, Isaac aprendeu com Abraão que o Deus da bênção é sempre mais importante do que a bênção de Deus. Isaac estava ali, irmãos, olhando o pai com a faca na mão. Ele já tinha entendimento das coisas. Ele percebeu o que estava acontecendo. Ele aprendeu com o pai. E foi essa perspectiva de vida que o levou longe, que fez Isaac um grande vencedor. Tem gente, irmãos, que não sabe viver na bênção. Tem gente que simplesmente não sabe viver na bênção. Deus livra o indivíduo das suas tribulações, Deus livra o indivíduo dos seus problemas, daquilo que tem causado dor. Deus cobre o indivíduo de cuidado, de carinho, de felicidade, de prosperidade, lato sensu, tá? Em todos os sentidos. E a pessoa, ao invés de se dedicar cada dia mais a esse Deus maravilhoso, o que ela faz? Ela vai se afastando de Deus para ficar contemplando a bênção. Faz um altar para a bênção. A pessoa vai curtir a bênção longe de Deus. Com Isaac foi diferente. Com Abraão foi diferente. Com Isaac foi diferente. Ele permaneceu fiel ao Senhor todos os dias da sua vida e Deus o abençoou até o fim. Você quer ser abençoado até o fim, meu irmão, minha irmã? Então permaneça fiel a Deus. Não permita que a bênção que Deus lhe deu vire o centro das suas atenções. Desfrute da bênção sem perder Deus de vista. Porque quando você fizer isso, você será vencedor. Essa bênção será canal de Deus para a tua vitória e não para a tua derrota. Amém? Vamos reprisar e encerrar? O que eu faço então? Foram 6 tópicos, hein? 6 tópicos. Para vencer as oposições, hostilidades, seja lá o que for de ruim que se levanta contra mim, busque a direção de Deus e permaneça nela. Não cometa os mesmos erros do passado. Não fique esperando as soluções caírem do céu.
Vá à luta, plante coisas boas, invista em si mesmo, invista nas pessoas. Quarto, não tenha receio da sua prosperidade. Desfrute do que Deus tem dado para você, porque isso é uma forma de honrar a Deus. 5, não entregue os pontos. Mantenha-se firme na luta, a hora da vitória vai chegar. 6, não permita que a sua bênção te afaste de Deus. Fazendo isso, meu irmão, a chance de você vencer vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Deus vai ser com você. Deus vai ser honrado por você. E você vai ver muita coisa boa acontecendo, muita vitória acontecendo. Deus te livrando de muita coisa e Deus te colocando numa posição de vitória também muito grande. Muito grande. Vamos orar? Nós vamos orar no sentido da palavra de hoje e vamos orar também pelos pedidos de oração. Você que tem algo para colocar diante de Deus, você que já tem um pedido sendo colocado já de longa data na presença de Deus, essa é a hora. Você que vai fazer um pacto de oração. Eu nem estou cobrando mais os pactos, né? Para saber quem está fazendo, quem não está fazendo. Eu acho que isso aí é cada um com Deus. Se você está fazendo, Deus sabe, né? Então, se você está fazendo um pacto de 7 semanas de oração, esse pacto também nós vamos colocar diante de Deus. Uma questão que eu acho que faz muito tempo que eu não falo aqui. Às vezes as pessoas perdem uma terça-feira, falam, meu Deus do céu, rompi com o meu pacto. Não deu para vir numa terça, não conseguiu acessar o YouTube para acompanhar o culto na quarta-feira. Por algum motivo você falhou uma terça-feira, uma quarta-feira, retoma de onde você parou, meu irmão. A gente tem que entender que o nosso Deus não é um Deus carrasco, que vai punir você porque você interrompeu uma campanha de oração. Tá? Deus não é assim, gente. O Deus da Bíblia não é assim. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que aquele que faz o voto tem que cumprir. Mas é exatamente isso. Você vai retomar de onde você começou. Vai cumprir, vai honrar a Deus. Tá bom? Ah, tá. Vamos orar. Uhum. Tá, vamos orar então. Vamos falar com Deus por isso. Vamos ficar de pé, gente, para a gente orar? Deus bendito, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti, porque o Senhor conhece cada passo nosso, o Senhor sabe, Pai, aqueles momentos em que a gente realmente sofre com perseguições, com lutas, com dificuldades da vida, com hostilidades que a vida nos impõe, Senhor. Eu clamo a Ti para que o Senhor nos dê a direção da Tua palavra, que o Senhor nos faça rememorar aquilo que a Tua palavra nos ensina, para podermos vencer cada uma das lutas que se colocam diante de nós. E para que possamos, ó Pai, ao vencer essas lutas, honrar o Teu nome nessa vitória. Que o Senhor nos dê sempre a Tua luz, a Tua direção, a Tua capacidade, ó Pai, para sermos vencedores, ó Deus. Eu clamo a Ti pela vida de cada irmão, de cada irmã que veio em busca de um milagre, de uma bênção, de uma providência do Senhor na vida deles. Deus, que o Senhor esteja atuando ali, em cada situação de problema, em cada situação de luta, em cada situação de enfermidade, seja enfermidade física, seja enfermidade do coração, da mente, ó Deus, que ali esteja a Tua unção de cura, o Teu renovo. Pai bendito, que haja libertação na vida do Teu povo, que haja, Senhor, libertação das trevas, aqueles que têm sofrido com opressão do maligno, Pai, faz cair por terra em nome de Jesus. Aqueles que têm sofrido com pensamentos que não vêm de Ti, opressões que não vêm de Ti,
pesadelos que não vêm de Ti, Senhor. Faz tudo isso cair por terra em nome de Jesus e derrama sobre essas vidas uma paz sobrenatural, ó Pai. Eu oro, Senhor, pela Marilda, que vai passar por uma cirurgia, por outros irmãos que talvez estejam enfermos e a gente ainda não sabe, que a Tua mão de graça os cubra de bênção e que o Senhor esteja com cada procedimento a ser feito para que ali a Tua vitória, a Tua bênção e a Tua cura aconteça, ó Pai. Toma conta dos que estão fazendo pacto de oração, uma caminhada de fé, segura nas mãos desse Teu filho e dessa Tua filha, para que eles possam ver também ali o Teu milagre. Entrega a eles um espírito de perseverança, de fé, para que possam contemplar a Tua bênção no tempo certo. Despede-nos na Tua bênção, no Teu cuidado, na Tua vitória, na Tua direção, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, ótima semana para você, vá para casa na paz do Senhor.